Olá, sejam bem-vindos ao Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade, um projeto do Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos de São Paulo. Eu sou Noria Segato e hoje tenho a honra de conversar com a doutora Maria Maeno, que tem um extenso currículo na área de saúde do trabalhador. Eu até vou ler aqui para não errar nada. Ela trabalhou no Programa de Saúde do Trabalhador da Zona Norte de São Paulo e no Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, que coordenou durante 16 anos. Desde 2005 é pesquisadora da Fundacentro. Atua também no Instituto Walter Lesser, da Faculdade de Sociologia e Política, e no Núcleo Semente, Saúde Mental e Direitos Humanos relacionados ao trabalho, no Instituto Sede Sapiente. Como vocês podem ver, tem uma longa experiência nessa área de saúde do trabalhador e é justamente isso que nós vamos estar conversando hoje aqui com ela. Obrigado por estar nos assistindo. Deixe seus comentários, críticas, sugestões e siga-nos nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Spotify e no canal do YouTube do sindicato. Então, bora lá para a conversa? Vamos lá. Olá, sejam bem-vindos ao Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade, um projeto do Sindicato das Psicólogas e Psicólogos de São Paulo. Hoje eu tenho a honra de conversar com a médica, a doutora Maria Maeno, que tem um extenso currículo na área de saúde trabalhadora. Doutora Maria Maeno, obrigado por aceitar nosso convite, seja bem-vinda. E eu gostaria de começar a nossa conversa falando sobre, hoje é dia 28 de outubro, um dia após a eleição municipal, tivemos eleições em vários locais, a senhora é aqui de São Paulo, e não tem, assim como falar hoje aqui, o assunto do dia é a eleição. Em que sentido essa reeleição do Ricardo Nunes pode impactar positivo ou negativamente para as políticas de saúde da cidade? Bem-vinda. Olá, Norian, olá a todos e todas que nos veem agora, que nos veem em algum momento, né? Eu gostaria de falar que, além de ser da Fundacentro e do Núcleo Semente, no Instituto Walter Lesser, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, né? Onde nós temos um núcleo que pensa as questões de saúde do trabalhador, que pensam as questões de saúde mental e trabalho também. Bom, as eleições me parece que foram muito frustrantes, né, para nós. Claro que nós tínhamos um cenário muito difícil aqui no município de São Paulo, porém, de qualquer forma, sempre a gente nutre um pouco aquela esperança de que haja mudanças, né? Mudanças em uma situação que já vem se perpetuando há alguns anos e que tem impactado muito negativamente na área de saúde, na área do trabalho, na área da vida social das pessoas, na cidade, né? Nós vemos aí uma prefeitura que vem apostando na privatização de muitos equipamentos e muitos setores que são fundamentais para o bem-estar das pessoas, né, dos munícipes, não é? E eu acho que essa tendência agora, quer dizer, ela acaba se tornando, até, claro, ganhou as eleições, né, o atual prefeito foi reeleito, e acho que a nossa função das pessoas que pensam de forma diferente, eu acho que tem que ser de fato, participar da vida cotidiana, sabe, Norian? Que muitas vezes a gente acha que só as eleições, quer dizer, só as campanhas vão definir os resultados das eleições, e não é verdade. Eu acho que as entre-campanhas, quer dizer, os intervalos entre as eleições são fundamentais para que a gente possa fazer aquele trabalho que todo mundo fala tanto, mas pouco se vê, que é o trabalho do dia a dia, o trabalho de conversas, de desmistificações, o trabalho de mostrar para as pessoas e ouvir das pessoas também as necessidades que todos têm, né? Então, eu acho que isso é fundamental a gente fazer, voltar a fazer. Me parece que essa é um dos desafios que a gente tem pela frente, né? Não só pensando em eleições, mas na evolução das pessoas como sociedade solidária, né, e com pessoas que querem, acima de tudo, o bem coletivo. Cada um de nós tem relações múltiplas, então, acho que em todos esses momentos, eu acho que é desmistificar essa ideia de que a política não é o melhor caminho. Nós tivemos 30% de abstenções no município de São Paulo.
é uma abstenção enorme, né? Por que as pessoas não foram votar? Porque não têm esperanças, porque não queriam nenhum dos candidatos, porque não viam possibilidades de mudança, por vários motivos. Acho que isso tem que ser analisado para que a gente possa fazer com que as pessoas acreditem que a política pode mudar, que a política não é um palavrão, que a política não é uma coisa ruim, pelo contrário, é a única forma que nós temos de conviver em sociedade. Eu acho que o resultado dessas eleições e essa altíssima abstenção que a senhora citou, o avanço da direita, não só em São Paulo, mas no país como um todo, dá margem a diversas análises, diversas abordagens, para entender como é que a gente deve chegar mais à população que mais necessita, a população mais vulnerável, que está mais afeta à ideologia desse liberalismo ultraconservador que a gente vive, né? E ainda no campo da política, doutora, no governo Bolsonaro houve um grande retrocesso em relação à proteção do trabalho. Comissões tripartites, como por exemplo a do benzeno, que eu acompanhei, foram extintas, uma série de regulamentações também deixaram de existir. Na sua opinião, qual foi o tamanho do estrago daquele governo na área da saúde do trabalhador e o que é prioritário hoje se fazer para reverter, pelo menos em parte, essa tragédia? Eu acho que no governo anterior houve uma intervenção para destruição de comissões onde a coisa funcionava, onde havia participação social. Você citou a Comissão Nacional do Benzeno, onde a mobilização, nessa comissão, a mobilização dos trabalhadores, tradicionalmente, historicamente, foi construída e sempre teve muito peso, sempre teve... as discussões eram muito qualificadas, eram discussões entre pessoas que viviam o problema, conheciam o problema. Isso eu falo tanto dos técnicos envolvidos, como dos trabalhadores também. Mas naquilo que há uma prática quase que burocrática, Norian, não houve interrupção. Então, eu cito a Comissão Nacional de Tripartite Permanente, Paritária Permanente, né? Essa comissão não teve interrupção. Ela continuou discutindo e continuou piorando as normas regulamentadoras, que já são insuficientes e ruins. Muitas delas são muito ruins. Porque essas normas regulamentadoras, elas privilegiam o sistema de gestão, como se nós pudéssemos resolver os problemas que atingem a saúde dos trabalhadores por meio da gestão, da administração de riscos, na administração dos perigos, na administração das exposições que os trabalhadores têm. Então, esse é um pecado fundamental, na minha opinião. Segundo pecado fundamental é que essas normas regulamentadoras privilegiam a narrativa da empresa sobre si próprias, né, sobre elas mesmas. Isso é um absurdo, porque não dá poder aos trabalhadores para que eles interfiram de uma forma democrática. Então, eu sempre digo que as normas regulamentadoras, elas são a expressão da falta de democracia existente nos ambientes de trabalho. Então, mesmo que uma máquina seja perigosa e que haja um risco iminente de perda da vida ou mesmo de mutilações, o trabalhador, ele encontra muitos obstáculos na prática para dizer não posso trabalhar nessas condições. Mesmo que a Constituição Estadual, no caso do Estado de São Paulo, garanta que o trabalhador possa interromper a sua atividade de trabalho e se negar a trabalhar em condições perigosas, na prática eu desafio as pessoas a me contarem casos em que isso tenha acontecido. Os trabalhadores temem, e com razão, tomarem essa atitude, porque a falta de democracia faz com que a empresa possa simplesmente demiti-lo ou discriminá-lo, mas em geral demitem sem problema nenhum, né? Então, além disso, há outras questões também, além dessas normas regulamentadoras não propiciarem, então, a participação efetiva dos trabalhadores, né? Também se baseiam principalmente, ou quase que exclusivamente, nas declarações das condições, sobre as condições de trabalho das próprias empresas. Então, essas normas regulamentadoras, elas têm pecados originais que não têm sido corrigidos ao longo do tempo. E no governo Bolsonaro houve uma piora disso, né? Houve uma piora de todas as normas regulamentadoras, todas as modificações
Inclusive, houve um protesto muito importante do Ministério Público do Trabalho na época, e isso tem sido retomado, mas não com a velocidade e não com a precisão necessária, na minha opinião. Então, tem isso, tem a reforma trabalhista, que foi uma coisa desastrosa, segundo a opinião de todas as pessoas que se colocam ao lado dos direitos trabalhistas, direitos sociais, direitos humanos, né, mas que não tem sido objeto de análise e de mudanças de revogação. As mudanças previdenciárias também pioraram muito a vida das pessoas. Enfim, eu acho que todas essas questões acabaram fazendo com que a segurança e saúde dos trabalhadores fosse piorando, não só no mercado formal, público e privado. É importante a gente lembrar também do setor público, cujas condições de trabalho vêm piorando, vêm se deteriorando ano a ano, e também para os trabalhadores informais, né? A gente sabe das condições em que trabalham as trabalhadoras domésticas, os ambulantes e camelôs, os coletores de lixo, enfim, é realmente um sofrimento muito grande que nós temos vivido e temos tido dificuldade de atuar nesse campo. Uma das consequências perversas do golpe de 2016 foi esse, já se sabe hoje, as negociações que ocorreram logo em seguida para o Congresso mexer na reforma trabalhista, na reforma previdenciária, e essa reforma trabalhista esgarçou as relações de trabalho, precarizou muito. Inclusive, isso acho que tem reflexos nas questões dos acidentes de trabalho. Mesmo sendo subnotificados, que a gente sabe disso, o Brasil ainda é o 4º colocado no ranking mundial de acidentes de trabalho. E houve, ao longo dos anos, uma mudança desse perfil. Antes era a construção civil que tinha o maior índice, agora passou para o trânsito, para os trabalhadores de motoboy, delivery. Como é que a senhora avalia essa precarização geral do trabalho, como afeta a questão da saúde, mais especificamente? Olha, a precarização do trabalho, ela se dá em todas as dimensões, né? Ela se dá na insegurança que o trabalhador tem, insegurança de continuar trabalhando, continuar sobrevivendo. De uma hora para outra as pessoas podem ser demitidas, de uma hora para outra elas perdem a sua forma de sobreviver, e muitas pessoas caem realmente numa situação mais precária ainda, muitas vezes vão para a rua. E isso a gente tem visto, né? Basta andar pelas ruas de São Paulo que nós vemos pessoas assim em todas as calçadas, em qualquer lugar da cidade, né? Então, a vida, ela piorou muito para todo mundo. E nós continuamos a ter esses acidentes perigosos a que você se referiu, queda de altura, eletrocução, afogamento em silos, asfixia, mortes realmente chocantes de desabamentos, fruto de desabamentos, etc., mortes e sequelas e mutilações das pessoas. Como nós temos um crescimento muito grande, não só das doenças musculoesqueléticas, principalmente dor de coluna, lombalgia, síndrome do túnel do carpo, tendinites, tendinocinovite, como nós temos um crescimento enorme do sofrimento mental, né, dos transtornos psíquicos relacionados a condições de trabalho, e particularmente relacionadas à organização do trabalho e políticas de gestão dos recursos humanos, das pessoas que trabalham, né, que são submetidas a pressões cada vez maiores, a atingimento, a alcance de metas, muitas vezes impossíveis de serem atingidas, são avaliadas no seu desempenho de uma forma que as pessoas acham injustas, não compreendem como elas estão sendo avaliadas, inclusive avaliações de desempenho que desconhecem as dificuldades de cada atividade de trabalho. Então, muitas vezes as pessoas são exigidas em, como se chama hoje, entregas, né? Em produtos em que não depende apenas delas, que depende de uma série de aspectos. No caso de vendas, depende do aspecto econômico, por exemplo, social, do humor da população, da segurança que a população tem em comprar determinadas coisas. E numa situação de insegurança como a gente tinha na pandemia, as pessoas não queriam comprar nada, a gente não sabia o que ia acontecer no futuro, um futuro próximo, né? Então, tudo isso é desconhecido e a avaliação de desempenho serve basicamente para dar um suposto controle, né, da gestão ou da administração, da direção ou da empresa sobre aqueles trabalhadores, e uma forma de opressão mesmo dos trabalhadores, para que os trabalhadores se sintam reféns desse sistema
de avaliação e desempenho, que se sintam nas mãos de quem vai avaliar, né? Então, é uma forma também de fragmentar o tecido social dentro das empresas, dentro dos ambientes de trabalho. As pessoas se sentem sós, se sentem com pouca possibilidade de solidariedade, se sentem pouco companheiras, têm pouco companheirismo, né? Então, tudo isso é um tecido social que vai se esgarçando, e isso interfere demais, né? A sensação de desvalorização, a sensação de sobrecarga, a sensação de que não é capaz, de que a pessoa não é capaz. Não é que o sistema é ruim, não, a pessoa que não é capaz, porque afinal muita gente atinge aquelas metas, né? E também assim, o sentimento de solidão, né? De impossibilidade do coletivo se mobilizar contra uma situação que é muito opressora. Então, tudo isso faz com que as pessoas adoeçam também psiquicamente, né? E a gente vê isso não só nas estatísticas, as estatísticas estão muito aquém do que a gente vê, mas nós vemos porque há categorias de trabalhadores em que a medicação tarja preta, como eles falam, né, é absolutamente constante. É remédio para dormir, é remédio para diminuir a ansiedade, para conter a depressão. Como disse um trabalhador, né, esses dias, ele falou o seguinte: fulano toma o remédio para acordar, para continuar, para dormir, né, e para viver. Então, veja, uma frase simples, mas que sintetiza isso que eu falei, né? Sintetiza um trabalhador metalúrgico que a gente tem atendido, né? No nosso serviço, na Casa do Trabalhador e da Trabalhadora da Fundacentro, que nós inauguramos no dia 26 de agosto deste ano, 2024. Parece que há hoje uma narrativa, de fato, de que assim, os problemas do trabalho são do trabalhador. Se está sobrecarregado, se está tenso, se está sendo assediado, está com burnout. Então, vai tomar uma medicação, pegar uma licença, se, em algum caso, mas, se melhorar o ambiente do trabalho, consequentemente, me parece que muitas dessas questões vão deixar de existir. A Fundacentro passou por um processo de desmonte também, nos anos Bolsonaro. E muita gente pediu aposentadoria, não teve concurso, não repôs. Como é que está a Fundacentro agora, nesse instante, visto que, para quem não conhece, além de fazer pesquisas, ela é responsável pelas orientações das normas regulamentadoras, então tem um impacto, de fato, na vida das pessoas, não é só a questão acadêmica, mas tem um impacto efetivo nas condições de trabalho. Como é que está a Fundacentro hoje, doutora? Olha, a Fundacentro já teve muitos pesquisadores, muitos tecnologistas, sempre foi uma instituição valorizada, né, por diferentes governos. No entanto, faz muitos anos que a Fundacentro ela perdeu essa potência, vem perdendo essa potência. Ela tem um número de pessoas insuficiente, o número de concursos vem rareando. O primeiro concurso que houve foi no governo Lula, no primeiro governo Lula, né? Em 2003, e depois as pessoas entraram em 2004. Então, depois houve alguns poucos concursos, mas todos no governo Lula ou Dilma, e depois não houve mais. Nós temos que pensar que os serviços públicos têm que ser valorizados, devidamente valorizados, né? Parece que existe uma ideia de que todos os serviços públicos são ou desnecessários ou poderiam ser substituídos pelo setor privado, pelos serviços privados. Muita gente pensa isso, muita gente na sociedade com quem a gente conversa. Agora, veja bem, o que nós fazemos são aquilo que você falou, nós estudamos as condições de trabalho, nós estudamos as estruturas de trabalho, a relação desse trabalho com a saúde nos diferentes momentos. Além de estudar, também nós incidimos na política pública, porque nós participamos das comissões em que há decisões sobre questões da segurança e saúde do trabalhador. E a nossa função é promover a saúde nos ambientes de trabalho, fazer com que os trabalhadores possam trabalhar de forma a não se acidentar e não adoecer. Portanto, eu entendo que as políticas econômicas deveriam contemplar a saúde e o bem-estar, e não o contrário, né? Nós temos hoje uma situação em que o setor econômico predomina, os interesses dos setores econômicos predominam, em detrimento da saúde dos trabalhadores e mais na saúde do meio ambiente e na saúde das pessoas como um todo, né?
Então, vamos lembrar, agrotóxicos, né? Ah, agrotóxico é importante, mas importante para quê? Se nós temos hoje condições de ter outras formas de produzir alimentos, não é? Então, e formas sustentáveis do ponto de vista humano, do ponto de vista de ambiente e tudo. Só que os agrotóxicos trazem doenças não só para os trabalhadores, como para o meio ambiente, como para as pessoas em geral, todos nós que consumimos alimentos desse país. Então, eu acho que a gente tem que pensar de uma forma integrada, sabe, Noria? A gente tem que pensar num todo, nós não podemos pensar apenas nas vantagens ou nos interesses que os setores econômicos vão ter, mas sim pensar quais as consequências que isso tem para a sociedade, para nós, para trabalhadores, para as pessoas que vivem no país e para o meio ambiente. Afinal, o meio ambiente nós vamos deixar de herança, né, para os nossos descendentes. E o cenário não é muito animador, inclusive, eu acho que pelo contrário, nós temos um cenário muito ruim. Nós temos aqui uma série de questões que a gente trabalha quando se fala em saúde do trabalhador, inclusive um agravo, me parece, das questões do suicídio. Por isso, eu estava falando da questão dos agrotóxicos, há já estudos, né, já há alguns anos, inclusive, relacionando alguns agrotóxicos com uma maior indução ao suicídio. Na indústria do fumo, por exemplo, isso foi constatado. Nessa questão da saúde do trabalho, há muita coisa ainda para a gente falar. Mas, pegando um pouco a questão da saúde mental, recentemente foi elaborada uma lei, 14.831, para quem quiser pesquisar, instituindo um certificado para empresas promotoras de saúde mental. Em que sentido essa lei pode ajudar alguma coisa? Ajudar na conscientização, na prevenção, ou sei lá o quê. A senhora acha que avança? Olá, você está ouvindo o Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade, um projeto do Sindicato das Psicólogas e Psicólogos do Estado de São Paulo. Olha, eu acho que não. Essa é uma lei que foi aprovada e durante a sua tramitação, o governo federal poderia, por exemplo, ter recorrido ao Fundacentro para organizar, não a Fundacentro apenas, mas assim, a Fundacentro articular diferentes instituições que se debruçam sobre a saúde mental e trabalho para que pudessem haver um parecer sobre essa lei enquanto era projeto de lei. Né? Mas o que aconteceu não, foi que nós fomos um pouco surpreendidos pela publicação dessa lei 14.831, né? E aí, nesse momento, houve uma consulta à Fundacentro sobre essa lei. E a Fundacentro fez um parecer que é público, é um parecer público que foi feito pelo coordenador de saúde mental, que é o Marcelo Quimati. Ele fez um parecer contrário a essa lei, colocando os vários problemas que essa lei traria, né? Então, eu acho que foi um parecer muito importante e que nós podemos utilizar para interpretar, para interferir na regulamentação dessa lei. Veja só, essa lei, ela prevê que o governo federal vai conceder o certificado empresa promotora de saúde mental. Ora, todas as nossas pesquisas mostram que as empresas não promovem a saúde mental. Pelo contrário, elas são causa, elas fazem de tudo. Quer dizer, com o interesse de ganhar mais, de aumentar a produtividade, né? Com cada vez menor número de trabalhadores, porque isso atinge o seu interesse, ela vem arrochando o trabalhador, ela vem pressionando o trabalhador, vem submetendo o trabalhador a sistemas opressivos de avaliação de desempenho absurdas, nesse sistema de metas. Então, qual empresa merecerá esse certificado? Nenhuma, né? Se eu pudesse chutar, eu diria nenhuma. Então, no conjunto das empresas. Agora, por outro lado, haverá uma fila de empresas em busca desse certificado, porque é um certificado que é do governo federal, e porque tem um artigo nessa lei que diz que as empresas estarão autorizadas a utilizar o certificado em sua comunicação e em matérias promocionais. Então, esse certificado significa uma grife para as empresas. Olha, eu sou legal, sou uma empresa que, de fato, promove a saúde mental, inclusive o governo federal está dizendo isso. E é claro que isso vai virar uma peça de propaganda.
de propaganda total, de propaganda, né, de falsa propaganda, né, de fake news, como se diz hoje, não é? Mas de falsa propaganda. E, além disso, isso pode ser utilizado também, esse certificado pode ser utilizado em ações trabalhistas, por exemplo. Aí o trabalhador entra com uma ação e, de repente, porque dizendo que tem depressão ou qualquer outra coisa, um burnout, como você levantou, qualquer doença relacionada ao trabalho, e essa empresa vai apresentar como contraprova, dizendo, olha, não, eu sou tão legal que eu tenho esse certificado, né? Então, realmente, eu acho grave. Nós já tivemos, Norian, no passado, recentíssimo, uma experiência desastrosa disso. Eu não sei se todos se lembram, mas na época em que eram muito notificadas as mortes no corte de cana por sobrecarga, por exaustão dos trabalhadores, né? Houve um acordo nacional da cana. E nesse acordo se dizia que haveria um selo verde. Quer dizer, as empresas que obedecessem a tais quesitos, então poderiam exibir um selo verde. Pois bem, centenas de empresas se candidataram e ganharam esse selo verde, né? E aí o Ministério Público do Trabalho foi fazer inspeção, fiscalização em várias dessas empresas e constatou condições degradantes de trabalho. Esse selo, eu nem sei se continua valendo, mas ele, na verdade, caiu em desuso. Na prática, eu acho que caiu em desuso, ninguém mais usa. Mas nós corremos esse risco na questão da saúde mental e trabalho, que nos é tão cara, né? Então, eu acho que essa regulamentação, ela tem que ser muito cuidadosa. Me parece que nós não conseguimos revogar essa lei, porque eu acho que seria o caso de revogar essa lei, mas me parece que juridicamente isso não é possível. Então, nós estamos numa situação, numa sinuca aí, né? Realmente muito difícil, uma situação difícil. Agora, temos que interpretar da melhor forma possível para que haja um mínimo de proteção à saúde dos trabalhadores. Mas essa lei, eu acho que ela é ruim em todos os sentidos, ela é muito ruim. Então, as condições de trabalho não são absolutamente objeto dessa lei, somente os trabalhadores, que reforça aquilo que a gente estava conversando, reforça a ideia de que o adoecimento acontece porque o trabalhador é pouco resiliente, porque o trabalhador é fraco, porque ele emocionalmente é muito instável, o trabalhador é culpado, afinal, pelo seu próprio adoecimento. Eu acho que, inclusive, agora até mais com essa questão desse individualismo no trabalho, né? Essas relações, as pessoas trabalham em casa, já não tem mais o contato social muitas vezes, os sindicatos estão mais enfraquecidos de uma maneira geral, o nível de sindicalização é um dos mais baixos das últimas décadas, então é um processo bastante. E quando a gente fala nesse selo, me parece um pouco, né, fazendo uma metáfora simplista, que a pessoa corta o dedo, a empresa dá um band-aid em vez de evitar que ela se corte. Mas mudar, de fato, o ambiente de trabalho. Só falou no Marcelo Quimati, né? Lembrando, eu já o entrevistei aqui, vou deixar aqui embaixo ou aqui em cima, não sei, em algum lugar aqui, um link para quem quiser assistir, e ele coordena, aqui pela Fundacentro agora, uma pesquisa junto com a FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas, do qual tenho orgulho de participar, e estou acompanhando, saúde mental na categoria dos jornalistas. E nós vamos ver mais para frente quais são os reflexos, e se alguma dessas empresas mereceria um desses selos. Eu duvido também. Maria Reis, que foi a propositora desta lei, falou que as empresas poderiam utilizar, então, para várias finalidades, inclusive na defesa de processos judiciais. Então, isso me parece um cerco muito maior para os trabalhadores. Os trabalhadores já têm dificuldade de promover ações, inclusive porque muitas vezes, porque há, pela reforma trabalhista, a determinação de que se o trabalhador perde a causa, ele tem que pagar essa ação, né? Ou se há um julgamento de má-fé pelo juiz, então também é obrigado a pagar. Então, todo mundo tem medo de entrar com as ações. Mesmo assim, as ações têm ocorrido. Né? O movimento sindical, o movimento social podia lançar o selo empresa que adoece, para se contrapor a isso, para mostrar o que acontece de fato, além da vitrine. Né?
Olha, essa é uma visão interessante, porque essa é uma proposta interessante, que é uma proposta que vai mostrar a visão dos trabalhadores. Qual é a visão dos trabalhadores sobre as empresas que se candidatam a esse selo, não é? A essa certificação. Acho que pode ser uma contraposição interessante, que, se bem trabalhada, ela pode ser um mote de discussão na sociedade, de qual sociedade nós estamos vivendo, em que nós temos tantos jovens adoecendo, e de uma forma muito importante, sabe? E tem relação com, muita gente fala, não, tem relação com esse mundo que a gente vive. Claro que tem uma relação com o mundo que nós vivemos. É um mundo que se torna cada vez mais distópico no seu horizonte, não é? No entanto, faz parte dessa distopia a forma como nós trabalhamos, e com destaque para o trabalho, porque o trabalho faz parte das nossas vidas, ele é fundamental nas nossas vidas. Não é para a realização como deveria ser, para uma coisa legal, puxa, eu vou me realizar enquanto uma pessoa que trabalha em determinados projetos, tal. Não é para isso, é para sobrevivência. Porque se a pessoa não trabalha, ela não ganha o suficiente para se sustentar e para sustentar a sua família. Portanto, o trabalho define o nosso modo de vida. Tem uma posição central nas nossas vidas, né? Infelizmente, que nós deveríamos ter muito mais tempo para fazer outras coisas que não aquele trabalho que a professora Edith Seligman chama de trabalho dominado, né? Um trabalho que é dominado pelos tempos, em que o trabalhador não tem autonomia, em que o trabalhador tem que fazer aquilo que é determinado unilateralmente, sem condições de contestar, sem condições de discutir, de questionar, né? Eu tenho absoluta certeza de que a humanidade toda poderia trabalhar 4 dias por semana ou menos, sem que isso afetasse em nada a produtividade, visto os avanços tecnológicos que nós temos. Que, assim, antigamente, né, que fazia? Antigamente, estou falando, não no século passado, não tanto tempo assim. As pessoas iam para os locais de trabalho, cumpriam a jornada, pronto, acabou, pensar em trabalho só no dia seguinte. Agora, com o avanço tecnológico, com todos esses mecanismos, em muitas categorias profissionais, as pessoas estão conectadas 24 horas no trabalho. Sim. O que deveria ser um avanço para possibilitar que a pessoa pudesse se desenvolver, do seu lado humano, etc., acaba aprisionando. Então, nós estamos ligados. Assim, sabe, domingo à noite tem WhatsApp chamando, tem trabalho pensando, você está pensando, vai no banheiro, está pensando em trabalho. E esse trabalho, que é um trabalho, como a senhora disse, né, que aumentou o assédio, aumentou a pressão por metas, em vez de libertar o ser humano para outras atividades que não sejam só o trabalho, parece que está aprisionando. Além do que, a inteligência artificial, que está começando, está engatinhando só, nós estamos criando um monstro aí, né, já está acabando com uma série de postos de trabalho. Eu entrevistei o Siddhartha algum tempo atrás e ele citou uma pesquisa em que, num primeiro momento, quase 800 milhões de trabalhos vão ser eliminados, postos de trabalho. Como é que essas pessoas vão se reagrupar? Como que a senhora avalia essa contradição, ou aparente contradição, entre um excepcional avanço tecnológico e porque isso não se reverte em benefício dos trabalhadores? Pois é, porque a tecnologia está nas mãos de poucos, né? Ela não é de uso coletivo, porque, em princípio, todos nós somos a favor do avanço tecnológico, dos recursos tecnológicos, claro, para nos livrarem das coisas chatas, né? Das coisas chatas, penosas, perigosas. Então, os recursos tecnológicos são importantes. Só que, ao contrário, como você falou, como os recursos tecnológicos pertencem a determinadas classes dominantes, então, elas são um recurso para nos dominar mais ainda. É isso que vem sendo feito, né? Olha, por exemplo, isso que você falou dessa invasão do trabalho em todas as esferas da vida das pessoas, é uma forma de viver que nos traz muito sofrimento. Eu não sou a favor de, estou em férias, não penso em nada. Obviamente que as cabeças pensam o tempo todo. Quando a gente está em férias, não em férias, isso... Só que você tem tempo, um pouco de tranquilidade. A gente tem que ter tempo e tranquilidade para usufruir daquele momento em que nós estamos com pessoas diferentes, com a família, com amigos, etc., passeando, fazendo alguma coisa, descansando um pouquinho a cabeça, né? Agora, o que nós temos hoje, não, as pessoas são atingidas nas férias, né, pela tecnologia, pelo WhatsApp, e os trabalhadores vêm sendo muito penalizados nesse sentido, né?
A gente tem muitos exemplos de muitas categorias, etc. Agora, essa coisa da inteligência artificial, mas a gente não pode abdicar da nossa capacidade de pensar, de sentir, de ter feeling também, sabe? O Miguel Nicoledes que falou uma vez, né? Falou assim que a inteligência não é nem inteligência, nem é artificial, né? Ela foi construída por humanos, né? É óbvio. Então, eu acho que a gente tem... E muita gente fala nisso como se fosse uma coisa maravilhosa, uma coisa, um apanágio, assim, sabe? Eu fico me perguntando, eu vejo... Esses dias eu notei que o meu WhatsApp está lá com o negócio de inteligência artificial, eu não consigo tirar aquilo, né? Mesmo sem usar, quer dizer, isso aqui é coleta de dados, né? E essa inteligência artificial, ela está servindo para quem, né? Os recursos tecnológicos, nós sabemos para quem, por quem estão sendo utilizados, por quem não visa o bem-estar da humanidade. É uma coisa, não sei, não tenho a menor ideia de como a gente pode sair desse buraco, mas que eu acho que é um buraco que nós estamos cavando, eu acho que isso não tenho dúvida, sabe? Um futuro não muito promissor para a humanidade, né? Aliás, quem souber como tira esse troço da inteligência artificial do WhatsApp, escreve nos comentários, que eu também não sei, o que tentei tirar, não consegui fazer esse negócio aí, mas Norian, é uma coisa impressionante, tudo quanto é lugar você tem, olha, a tecnologia, os bancos são, assim, extremamente tecnológicos, né? Usam de toda a tecnologia Agora, veja como a gente trabalha muito mais, né, para os bancos. A gente trabalha para os bancos o tempo todo, né? O número de trabalhadores vem diminuindo. Não é que eles sejam desnecessários, mas os bancos vêm sobrecarregando os trabalhadores que ficam, e aí você tem um adoecimento em massa, né? Do ponto de vista psíquico, de trabalhadores bancários, por exemplo, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar, a gente tinha que pensar realmente em como viver melhor coletivamente, e não alguns viverem melhor e a maioria trabalhar para esses alguns. Eu acho que realmente o mundo não está caminhando por um bom caminho, sabe? não só bancários, diversas categorias estão sofrendo com isso. Tentando ser assim um pouco mais otimista para a gente ir caminhando para o nosso final. Vamos lá, um pouco final, de otimismo né? nós precisamos. Porque a gente começa a pensar nessas distopias aqui, nesse mundo Mad Max aqui, a gente fica meio para baixo, já não basta o resultado dessa eleição aí, que é melhor nem falar. Então, mas assim, depois de um período aí de 4 anos, as conferências de saúde voltou, né? De 2023, está sendo preparada agora a próxima, né, Conferência Nacional de Saúde. É um grande processo em que se vem dos municípios até chegar nacionalmente para se tentar pensar as políticas públicas. Na última conferência, de 2023, eu estava lá cobrindo como jornalista, e eu vi muita gente reclamando do baixo orçamento federal voltado para questões de saúde do trabalhador. E aí eu queria emendar assim, 2 perguntas em uma só. Primeiro, em que medida essas conferências elas são importantes e elas impactam as políticas do Ministério da Saúde? E se a senhora concorda de que o orçamento voltado para ações específicas de saúde do trabalhador ainda são insuficientes ou poderiam ser mais? Isso eu penso nos 3 níveis, né? Federal, estadual e municipal. Cada um tem a sua responsabilidade em relação ao orçamento da saúde. Como é que a senhora vê esse processo todo, doutora? Olha, que o setor saúde tem pouca verba insuficiente, eu acho que é um consenso. As pessoas, é uma batalha do Sistema Único de Saúde ter mais orçamento, né? Porque o SUS, ele é responsável pela saúde, pela atenção integral em todos os sentidos, né? De 70% de pessoas nesse país, né? 70% e mais, porque, na verdade, mesmo as pessoas que acham que não são dependentes do SUS, porque têm seus planos de saúde privados, são dependentes do SUS porque tomam vacina no setor público, porque comem em restaurantes, porque a vigilância sanitária está sempre presente, né? Na verdade, a gente não pode pensar no Sistema Único de Saúde apenas como assistência à saúde, e sim nessa atenção integral, cuidando de todos os setores. Se a gente for ver na Lei Orgânica da Saúde, na Lei 8080, as atribuições do Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Saúde está em todas
todas as esferas da nossa vida, né? Então, precisaria ter um orçamento condizente. E não tem, nunca teve e não tem até o momento, não tem. A outra coisa é para onde está sendo direcionado esse dinheiro. Nós queremos que esse dinheiro seja direcionado para o setor público, que não tem conflito de interesses, que não tem interesses econômicos, é o setor público. No entanto, a forma como está configurado o SUS hoje em vários municípios e estados está levando a que essa verba tão preciosa seja drenada para os prestadores de serviços privados. Então, esta é uma outra questão que eu acho que tem que ser discutida. E não é na época da eleição que a gente tem que discutir apenas. É no cotidiano. Hoje a gente tem que estar discutindo isso. Como é que nós vamos reverter essa privatização branca que o Sistema Único de Saúde vem sofrendo ao longo de anos? É uma coisa que é um desafio que a gente tem. E é um desafio, digo, porque não só porque é difícil, mas porque a população ela não percebe o que significa isso. Para ela interessa que ela seja atendida, né? E eu acho que é isso mesmo, ela tem que ser atendida, não importa por quem, mas ela tem que ser atendida, ela tem que ter um sistema. Só que nós sabemos que se não houver um sistema integrado, um sistema único público de saúde, essa integração não ocorre. Não adianta você ter exames, por exemplo, mais fáceis, por exemplo, você compra não sei onde, SUS compra em algum lugar o exame médico. Quem é que vai olhar esses exames? Quem é que vai analisar o caso? Quem é que vai determinar a conduta nesse caso? Não adianta ter só o exame. É que eu não estou menosprezando a importância do exame complementar, por exemplo, né? Que é uma coisa que as pessoas ficam meses, muitas vezes, para ter um exame que deveria ser imediato, ou quase que imediato, né? Eu não desconheço essa dificuldade. No entanto, a gente precisa ter mais que isso, a gente precisa ter um sistema que proporcione que essa pessoa seja analisada em toda a sua complexidade, seu quadro clínico seja analisado em toda a complexidade e que ela possa ter o plano terapêutico que seja mais adequado. Né? E o SUS tem tudo isso escrito e feito, e a arquitetura pensada para isso. Só que essa arquitetura, essa engenharia, ela vem sendo distorcida pelos interesses econômicos, pelos interesses ocultos, né? Que perpassam pelos gestores, muitas vezes, do SUS. Né? São gestores que, muitas vezes, são escolhidos por governos que não têm essa preocupação pelo bem coletivo, e são gestores que são muito ligados à iniciativa privada. A gente já teve aqui no estado de São Paulo isso e continua tendo isso, né? Então, eu acho que não pode ter conflito de interesses. Quem é de setor privado não pode ter o cargo de gestor. A gestão, por lei, ela não pode ser privatizada. E ela vem sendo privatizada. Então, eu acho que a gente tem que enfrentar essa situação. Então, eu não sei te dizer se tem mais dinheiro ou menos dinheiro, mas, com certeza, nós não temos um empenho dos diferentes ministérios, que é uma coisa que eu queria falar, é que, tradicionalmente, a saúde trabalhadora ela é objeto de, muitas vezes, articulações entre o Ministério da Saúde, do Trabalho e da Previdência Social. Sequer o meio ambiente entra nisso, sequer o meio ambiente. Então, sequer os direitos humanos. E quando a gente vai pensar no trabalho hoje, nós temos que pensar, não é só nesses ministérios, nós temos que pensar no Ministério das Mulheres. A força de trabalho, a boa parte é de mulheres. Então, como é que o Ministério das Mulheres não se preocupa com o trabalho das mulheres? Tem que se preocupar com o trabalho das mulheres. Direitos humanos, quantas pessoas estão aí nas ruas, tal, porque deixaram de ser trabalhadores? Nós precisamos trabalhar junto com o Ministério das Cidades, que pensam no planejamento urbano, que pensam nas cidades como um todo, que cidade nós queremos mais inclusiva, em que o trabalho esteja integrado, esteja próximo às pessoas. Enfim, nós temos que trabalhar com os interesses econômicos, disputar os interesses aí. A Fazenda, por exemplo, a Fazenda não pode pensar só no ganho que os setores econômicos vão ter. Não é isso, não é economia. Ela tem que obedecer ao bem-estar, ela tem que dar a sua contribuição para o bem-estar dos trabalhadores e da população. Então, a nossa proposta hoje é de fazer a intersetorialidade a mais ampla possível, pensando na saúde das pessoas, pensando no bem-estar das pessoas, na segurança das pessoas. Então, tudo tem que ser pensado de uma forma sistêmica, né? E não é essa a tendência que a gente vê.
Doutora Maria Maeno, médica, uma batalhadora de décadas da saúde mental, da saúde do trabalhador, dos direitos humanos. Eu teria aqui mais umas 4 horas de conversa com a senhora aqui tranquilamente, mas infelizmente o tempo já está esgotando. Então, eu queria lhe agradecer muito, deixar com a senhora as palavras finais, e vamos lançar o selo Empresa que Adoece o Trabalhador e a Trabalhadora? Pois é, essa é uma boa ideia, viu? Essa é uma boa ideia. Porque promover a saúde deveria ser obrigação das empresas. Elas não fazem, claro, elas fazem o contrário. Mas deveria ser obrigação, então não tem que receber prêmio nenhum. Mas aquelas que mais adoecem, acho que vai ter uma concorrência enorme, viu? Elas não vão concorrer, mas nós podemos buscar, e vai ser muito fácil essa busca, né? Norian, eu gostaria de falar que, assim, eu acho que a gente tem que pensar sempre num processo continuado, sabe? A gente não pode pensar em as conferências, por exemplo, que você mencionou. Nós vamos ter uma conferência, a 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, no ano que vem. Eu acho que a gente tem que ter propostas muito concretas, a partir das necessidades que a população trabalhadora tem. Então, eu acho que a gente tem que se debruçar sobre problemas concretos e ter propostas concretas, sabe? O título da conferência é muito bom, chama-se Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito Humano. Significa valorização dos trabalhadores, significa a democratização, significa as entidades, a democratização das entidades e a representação, aumento da representatividade, valorização das entidades dos trabalhadores, redução de jornada. Então, são várias coisas que eu acho que a gente tem que ter, de uma forma objetiva. Acho que a gente tem que se esforçar para que o ano que vem a gente tenha uma conferência mais propositiva e que a gente possa, durante os anos seguintes, ir monitorando e implementando com plano de trabalho, sabe? E eu acho que a intersetorialidade deveria estar no centro desse esforço. Essa intersetorialidade que eu falei, não é só da previdência, do trabalho e da saúde, mas é além do meio ambiente, das mulheres, dos direitos humanos, LGBTQIA+, de todas essas populações antirracistas também, que a gente buscar não só nos ministérios, mas nos movimentos que permeiam a sociedade, para que a gente consiga fazer com que a saúde do trabalhador seja um bem, de fato, valorizado pela sociedade como um todo. Não só pelos governos, mas pela sociedade também. Então é isso, eu gostaria de agradecer aí essa conversa e até a próxima. Nós conversamos aqui com a doutora Maria Maeno, que inclusive recentemente, em julho, recebeu o troféu José Martinez, né, que comemora o Dia da Luta Operária, por todo esse trabalho de décadas que vem desenvolvendo, né, uma simbologia muito importante, e estamos aqui abertos aqui sempre a que a senhora desejar. Pode sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade é um projeto do Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos de São Paulo, sempre buscando refletir sobre temas da atualidade. Muito obrigado por nos ouvirem, muito obrigado, doutora Maria Maeno, até a próxima e estamos juntos!